Imagine-se caminhando à beira de um penhasco. O vento sopra forte, o céu está escuro, e você sente o coração acelerado, como se cada batida ecoasse no abismo à sua frente. Seus pés tremem, suas mãos suam, e o medo parece ser a única coisa real naquele momento. Agora, feche os olhos e pergunte-se: quantas vezes, na vida, você já se sentiu assim? Paralisado pelo medo, como se estivesse à beira de um precipício, sem saber se o próximo passo seria para frente ou para o abismo. O medo é como uma corrente invisível que nos prende, que nos impede de avançar, de sonhar, de viver plenamente. Ele sussurra em nossos ouvidos que não somos capazes, que o mundo é grande demais, que os desafios são insuperáveis. Mas e se eu te disser que há uma força maior do que qualquer medo? Uma força que já carrega em suas mãos todas as suas lutas, todas as suas quedas, todas as suas dúvidas? Deus não apenas vê o seu medo, Ele o conhece profundamente. E Ele não está distante, observando de longe. Ele está aqui, agora, ao seu lado, pronto para te lembrar que você não precisa carregar esse peso sozinho. Porque Ele cuida de tudo. Sim, tudo. Das coisas grandes que parecem impossíveis até os detalhes que você nem mesmo percebe. Neste momento, você pode estar se perguntando: como posso me libertar desse medo que me consome? Como posso confiar plenamente que Deus está no controle? A resposta está na fé. Não uma fé passiva, mas uma fé ativa, que escolhe acreditar mesmo quando o medo grita mais alto. Uma fé que entende que, mesmo no meio da tempestade, há um propósito. Então, respire fundo e permita-se mergulhar nesta oração. Porque hoje não é apenas mais um dia. Hoje é o dia em que você decide libertar-se do medo. Hoje é o dia em que você escolhe confiar que Deus cuida de tudo. E quando você faz essa escolha, algo extraordinário acontece. O medo perde o seu poder. Vamos juntos? Porque esta não é apenas uma oração. É um convite para você experimentar a paz que só Deus pode oferecer. A paz que supera todo o entendimento. A paz que diz: não temas, porque eu estou contigo. Você já ouviu a história de Davi e Golias? Um jovem pastor, enfrentando um gigante que aterrorizava um exército inteiro. Enquanto todos tremiam de medo, Davi avançou com uma certeza inabalável. A batalha é do Senhor. Ele não confiou em sua própria força, mas na promessa de que Deus estava com ele. Assim como Davi, você também pode enfrentar seus gigantes, porque a mesma mão que o guiou está sobre você. O medo pode parecer grande, mas o poder de Deus é infinitamente maior. Imagine o mar revolto, as ondas altas batendo contra o barco, e os discípulos de Jesus em pânico, achando que a tempestade os consumiria. Eles gritaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus, porém, estava ali, dormindo. Quando ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e tudo se acalmou. Quantas vezes você já se sentiu como aqueles discípulos, achando que Deus estava distante ou indiferente ao seu medo? A verdade é que Ele está no controle, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. O medo é como uma sombra. Ele parece real, mas não tem substância. Ele só existe porque há algo bloqueando a luz. E qual é a luz que dissipa toda a sombra? A presença de Deus. Quando você se aproxima dele, o medo perde sua força. A Bíblia diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Deus não apenas nos ama. Ele é amor. E esse amor é a chave para a libertação que você tanto busca. Pense em um pássaro aprendendo a voar. Ele sente medo ao deixar o ninho pela primeira vez, mas os pais estão por perto, prontos para sustentá-lo. Da mesma forma, Deus está ao seu lado, mesmo quando você sente que está caindo. Ele não prometeu que não haveria desafios, mas garantiu que estaria conosco em cada um deles. Não temas, porque eu te reme. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você não está sozinho. Nunca esteve. A história de José é um exemplo poderoso de como Deus transforma o medo em propósito. Vendido como escravo,
Acusado injustamente e esquecido na prisão, José poderia ter sucumbido ao medo e ao desespero. Mas ele confiou em Deus, e no tempo certo, foi elevado a uma posição de grande autoridade. Seus medos não o definiram, porque ele sabia que Deus estava no controle. E você? O que poderia alcançar se confiasse que Deus está trabalhando, mesmo nas situações mais difíceis? Às vezes, o medo nos paralisa porque focamos demais no problema e pouco no provedor. Moisés, diante do Mar Vermelho, viu o exército egípcio se aproximando e o povo entrou em pânico. Mas Deus disse: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem." Ele já havia preparado o caminho, mesmo quando ninguém podia ver. O mar se abriu e o impossível aconteceu. Quando você confia em Deus, Ele faz caminhos onde parecia não haver saída. O medo também nos faz esquecer quem somos. Elias, um profeta corajoso, fugiu para o deserto com medo de Jezabel. Ele se esqueceu de que o mesmo Deus que fez descer fogo do céu ainda estava com ele. No deserto, Deus o alimentou, o confortou e o lembrou de seu propósito. Quantas vezes você já se esqueceu do que Deus já fez por você? Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo Deus que abre mares, derrota gigantes e transforma desertos em lugares de refúgio. O medo, muitas vezes, nos faz esquecer que ele pode ser uma oportunidade para exercer a fé. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele só começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e focou na tempestade. Mas mesmo assim, Jesus estendeu a mão e o salvou. Essa história nos lembra que Deus não espera que sejamos perfeitos, apenas que confiemos nele. E essa confiança é o que nos leva ao próximo passo. Entender como, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando para o nosso bem. Imagine acordar de manhã com uma lista interminável de preocupações. Contas a pagar, prazos no trabalho, conflitos familiares, incertezas sobre o futuro. O peso parece tão grande que você mal consegue respirar. Mas e se, em vez de carregar tudo sozinho, você entregasse essas preocupações a Deus? A Bíblia diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso não significa que os problemas vão desaparecer magicamente, mas que você não precisa enfrentá-los sozinho. Deus está no controle, mesmo quando você não vê solução. Pense em uma mãe que ensina seu filho a andar de bicicleta. Ela segura o banco, corre ao lado e, no momento certo, solta as mãos. O filho pode cair, mas ela está ali, pronta para ajudá-lo a levantar. Assim é Deus conosco. Ele nos permite enfrentar desafios, mas nunca nos abandona. Mesmo quando caímos, Ele está ao nosso lado, nos levantando e nos ensinando a seguir em frente. O medo de falhar não precisa nos paralisar, porque Ele está sempre presente. Quantas vezes você já adiou um sonho por medo de não ser bom o suficiente? Talvez você queira começar um novo negócio, mudar de carreira ou até mesmo reconciliar um relacionamento, mas o medo do fracasso o impede de dar o primeiro passo. Lembre-se de que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Moisés duvidou de sua própria voz, mas Deus o usou para libertar um povo inteiro. Se Ele fez isso por Moisés, o que Ele pode fazer por você? Às vezes, o medo se disfarça de realismo. Dizemos a nós mesmos: isso é impossível, não vai dar certo, eu não tenho o que é necessário. Mas a verdade é que, com Deus, o impossível se torna possível. A viúva que alimentou Elias durante a seca tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela poderia ter guardado para si, mas confiou em Deus e viu o milagre da multiplicação. Quando você confia, Deus transforma o pouco em muito e o medo em fé. O medo também pode nos fazer questionar o amor de Deus. Se Ele realmente me ama, por que estou passando por isso? É uma pergunta comum, mas a resposta está na cruz. Deus não prometeu uma vida sem dor, mas prometeu estar conosco em cada momento. Jesus chorou, sentiu angústia e medo, mas confiou no Pai até o fim. E foi através da sua dor que a vitória final foi conquistada. Seu medo não é um sinal de fraqueza,
mas uma oportunidade para experimentar o poder de Deus. Imagine um barco à deriva no oceano, sem rumo, sem direção, à mercê das ondas. Agora, pense em como seria se esse barco tivesse um capitão experiente, alguém que conhece cada correnteza e cada tempestade. Deus é esse capitão. Ele sabe para onde você está indo, mesmo quando você não enxerga o horizonte. O medo pode tentar convencê-lo de que você está perdido, mas a verdade é que Deus já traçou o caminho. Basta confiar e seguir a sua direção. E quando o medo vem à noite, na quietude do seu quarto, lembre-se de que você não está sozinho. Davi, no Salmo 23, escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse vale pode ser uma doença, uma perda, uma crise financeira ou qualquer outra situação que pareça escura demais. Mas a promessa de Deus é clara. Ele está com você, e sua presença é a luz que dissipa toda a escuridão. O medo não define quem você é. Ele é apenas uma emoção, passageira e temporária. O que define você é a fé que escolhe exercer, mesmo quando o medo grita mais alto. Hoje, você pode decidir confiar que Deus cuida de tudo. E, ao fazer isso, você descobrirá uma paz que supera todo o entendimento. Mas essa jornada não para aqui. No próximo bloco, vamos explorar como você pode fortalecer essa fé e viver uma vida livre do medo, passo a passo. Porque a libertação do medo não é um evento único, mas um processo contínuo de confiança e entrega. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração cheio de gratidão. Porque, mesmo quando eu não entendia, mesmo quando o medo tentava me paralisar, Tu estiveste ao meu lado. Eu Te louvo porque Tu és o Criador dos céus e da terra, aquele que segura minha vida em Suas mãos. Eu Te exalto porque, em meio às minhas fraquezas, o Teu poder se revela perfeito. Obrigado por ser o meu refúgio e fortaleza, o meu socorro presente em cada momento de aflição. Eu Te agradeço por todas as vezes que o medo tentou me dominar, mas Tu me deste forças para seguir em frente. Pelas bênçãos que eu pude ver e por aquelas que ainda não reconheci, eu Te dou graças. Pelas portas que se abriram, pelos caminhos que se fizeram claros e pelas respostas que chegaram no tempo certo, eu Te louvo. Porque, mesmo nos dias mais escuros, eu sei que Tu estavas trabalhando em meu favor. Obrigado por nunca me abandonar. Senhor, hoje eu Te peço, liberta-me do medo que ainda tenta me prender, das incertezas que roubam minha paz, das dúvidas que tentam abalar minha fé. Eu clamo por Tua intervenção. Dá-me a força que só Tu podes dar, a coragem para enfrentar cada desafio e a sabedoria para discernir os Teus propósitos. Cura as feridas que o medo causou em meu coração e renova a minha esperança. Eu declaro, em nome de Jesus, que o medo não tem mais poder sobre a minha vida. Porque Tu és o meu pastor, e nada me faltará. Mesmo que eu caminhe por vales sombrios, eu não temerei, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem, e eu confio que, no tempo certo, Tu me levará a ver a vitória. Eu creio que o Teu amor é maior do que qualquer medo, e a Tua paz guarda o meu coração e a minha mente. Senhor, eu Te peço que me ensines a confiar em Ti de maneira mais profunda. Ajuda-me a lembrar que, mesmo quando eu não consigo enxergar o caminho, Tu já estás lá, preparando tudo para o meu bem. Fortalece a minha fé, para que eu não duvide das Tuas promessas. E, quando o medo tentar voltar, que o Teu Espírito me lembre de que Tu és maior do que qualquer tempestade. Eu Te agradeço porque, mesmo nos meus momentos de fraqueza, Tu me sustentas. Quando eu falho, Tu me levantas. Quando eu duvido, Tu me confirmas. Eu Te louvo porque o Teu amor nunca falha, e a Tua fidelidade dura para sempre. Obrigado por ser o meu alicerce, a minha rocha inabalável. Eu confio que, com Ti, eu posso enfrentar qualquer coisa, porque Tu és o meu Deus, e eu sou Teu. Senhor, eu Te peço que abençoe todos aqueles que, assim como eu, estão lutando contra o medo. Que eles possam sentir a Tua presença de maneira poderosa e reconhecer que Tu estás no controle. Dá-lhes a paz que supera todo entendimento e a certeza de que, com Ti,
eles não precisam temer. Que cada um deles experimente o teu amor e a tua graça de forma transformadora. Eu declaro que a minha vida está nas tuas mãos, e eu confio plenamente em ti. Eu creio que o medo não terá a última palavra, porque tu já escreveste a minha história com amor e propósito. Eu me entrego a ti completamente, sabendo que tu cuidas de tudo. Obrigado por ser o meu guia, o meu protetor e o meu maior aliado. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final deste momento de reflexão e oração, mas a jornada de libertação do medo está apenas começando. Hoje, falamos sobre como Deus cuida de tudo, como Ele está no controle mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. E eu quero que você saiba que essa verdade não é apenas para este momento, mas para cada dia da sua vida. O medo não precisa ser o protagonista da sua história, porque Deus já escreveu um final de vitória para você. Lembre-se de que a fé não é a ausência do medo, mas a coragem de seguir em frente apesar dele. Assim como Davi enfrentou Golias, Moisés atravessou o Mar Vermelho e Pedro caminhou sobre as águas, você também pode vencer os gigantes que surgem no seu caminho. Porque o mesmo Deus que esteve com eles está com você hoje. Ele não mudou, e as suas promessas continuam firmes. Quero deixar um desafio para você. Hoje, antes de dormir, reflita sobre uma área da sua vida onde o medo tem dominado. Pode ser no trabalho, nos relacionamentos, na saúde ou até mesmo nos sonhos que você deixou de lado. Entregue essa área a Deus, confiando que Ele cuida de tudo. E, ao longo desta semana, observe como Ele age em sua vida. Porque quando confiamos, Ele transforma o impossível em possível. Este canal existe para trazer esperança, encorajamento e motivação para a sua vida espiritual. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se juntar a nós. Aqui, compartilhamos mensagens que fortalecem a fé e nos lembram do amor e do cuidado de Deus. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Juntos, podemos crescer na fé e apoiar uns aos outros nessa jornada. E falando em apoio, eu adoraria saber como esta oração tocou o seu coração. Nos comentários, deixe uma palavra ou frase curta que resuma o que você está sentindo agora. Pode ser esperança, paz, confiança ou qualquer outra coisa que tenha a ver com o tema de hoje. Sua mensagem pode ser um encorajamento para alguém que está passando por um momento difícil. Vamos construir uma comunidade de fé e amor, onde todos se sintam acolhidos. Além disso, se você conhece alguém que está lutando contra o medo, compartilhe este vídeo. Pode ser um amigo, um familiar ou até mesmo alguém que você nem conhece tão bem, mas que precisa ouvir que Deus cuida de tudo. Sua simples atitude pode ser o início de uma transformação na vida de alguém. E, juntos, podemos espalhar a mensagem de que, com Deus, não há medo que resista. Antes de finalizar, quero lembrar que o próximo vídeo já está sendo preparado com muito carinho para você. Nele, vamos continuar falando sobre como fortalecer a nossa fé e viver uma vida plena, livre das amarras que nos impedem de avançar. Fique atento à tela final para não perder essa bênção. Porque aqui, a cada vídeo, buscamos trazer uma palavra que edifica, inspira e transforma. Queridos irmãos e irmãs, obrigado por fazer parte deste momento. Que a paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. E que você saia daqui hoje com a certeza de que, não importa o que aconteça, Deus cuida de tudo. Até o próximo vídeo, fique na paz e lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, e Ele nunca falhará. Amém. Amorosamente eu sou.